Esta semana, no quadro Você Quer Saber, o assunto mais votado foi a diferença entre optometria e oftalmologia. Janaína, nós estamos mostrando como é a atuação desses profissionais. A oftalmologia é um ramo da medicina que trata doenças relacionadas com a visão. A consulta oftalmológica começa com uma conversa entre o paciente e o especialista. Depois de entender as queixas, o médico faz o exame físico. A consulta médica, ela é dotada de duas partes. Na primeira, que a gente chama de anamnese, é a parte onde a gente senta, conversa com o paciente e ele nos fala as suas queixas, o que ele está sentindo, se ele tem um ardor, uma coceira, e a gente investiga também a respeito de doenças e de histórias de doenças em familiares. Daí, concluída a anamnese, a gente vai para o exame físico, que seria propriamente esse exame corpo a corpo, que a gente vai examinar o paciente com os aparelhos, determinar se ele tem grau, se ele tem pressão nos olhos, se ele tem catarata. Fundamental a gente saber a condição fisiológica do olho, porque na realidade os problemas oculares não são só resolvidos com óculos. O médico especializado em oftalmologia é capacitado para prescrever tratamento para qualquer doença ocular e realizar cirurgias. A gente pode ser acometido de doenças que são absolutamente silenciosas. Para se tornar um oftalmologista é necessário cursar medicina, fazer uma pós-graduação e ainda residência médica. Já a optometria é a ciência da área da saúde ligada à física que trata dos problemas primários da visão. Só cabe aplicar técnicas preventivas. Trabalha com o diagnóstico ocular. Constatada qualquer alteração, o optometrista deve encaminhar o paciente ao oftalmologista. O diferencial dele para o oftalmologista é esse, que ele não pode manipular fármacos nem fazer cirurgia. Ele apenas faz o exame visual. Para ser um optometrista é necessário diploma de curso superior em tecnologia optometrista. E o repórter Marcial Lima está com o presidente do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Marcial, qual a orientação, então, para que a optometria não ultrapasse os limites que tem? Mas vamos ouvir esta resposta do presidente. Você ouviu aí, presidente, a pergunta, o que fazer, presidente? Bom dia. Já na formação do optometrista, ele está instruído para não extrapolar os seus limites. O limite dele é a avaliação primária em todos os níveis. Por ser o avaliador primário, é ele que reconhece estados anômalos patológicos e recomenda o tratamento para o oftalmologista. Então, o exame de avaliação de um optometrista ele é completo, inclusive com os equipamentos modernos, à medida da pressão intraocular, que nem sempre é ela responsável pelo aumento, pelo glaucoma, pelo índice de glaucoma. Então, ao médico cabe o direito de manipular essa patologia e curá-la, quando for possível. Pois é. E tem limite para o exercício da optometria? Claro, o optometrista não pode invadir, cortar ou medicar. Como eu disse, ele é o avaliador primário do processo visual. Então, se tiver alguma doença ocular, ele é, como agente primário, o primeiro a reconhecer. Nós temos algumas perguntas aqui dos telespectadores. O Paulo Roberto, do Centro, pergunta ao senhor quais são os cuidados que o cidadão deve ter para não ser lesado por uma pessoa despreparada que pode se passar por um optometrista. Exigir que esse profissional apresente sua qualificação e a sua carteira de identidade profissional. E tem mais pergunta aqui. O Antônio Oliveira da Liberdade mesmo diz o seguinte: mesmo a profissão não sendo regulamentada, qual a formação necessária para ser um desses profissionais? O optometrista vai para a universidade e estuda 5 anos de formação para ser bacharel em optometria. E depois ele pode optar por especializações dentro da área, são os cursos de pós-graduação. Mas ele precisa estudar em uma escola de nível superior durante 5 anos. Tem mais uma pergunta de um telespectador que vem do bairro da Alemanha, aqui na capital, Rafael Pinheiro. Ele pergunta por que em alguns municípios do Maranhão optometristas atuam dentro de óticas. Isso não seria venda casada, uma prática que diz respeito ao Código do Consumidor, presidente? Bom, eu podia responder essa pergunta com uma outra pergunta. E a venda das lentes de contato dentro do consultório? Não é venda casada? E a venda da lente intraocular na cirurgia de catarata? Não é venda casada? Não.
A optometria nasce da óptica. Minha casa é a óptica. É lá que eu reconheço e avalio. Agora, evidentemente que o limite profissional está dentro do código de ética de cada um. Não é porque o indivíduo vai me procurar dentro de um estabelecimento que eu estou que eu tenho que indicar um óculos para ele. Eu tenho que reconhecer primeiro qual é a anomalia que ele tem. Uma saída para resolver esse impasse, esse tabu. Curso superior aqui do Maranhão não tem, né? Seria necessário? Claro. Seria necessário uma escola de formação superior em cada estado da federação, pelo menos. E o optometrista deveria atuar em cada clínica de oftalmologia? Bem, esse seria o ideal. A utopia para a gente ainda, mas esse seria o ideal, porque é assim no mundo inteiro. Eu sou membro da Academia Americana, da Academia Europeia, e em todos os países que eu trabalhei, dentro dos hospitais, das clínicas oftalmológicas, tem o optometrista. Eu podia dar um dado? Rapidinho, vamos lá. Rapidinho. A maior causa de cegueira no mundo chama-se ambliopia, que é a deficiência, é a perda de um olho sem perceber qual é o motivo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e, portanto, nós temos, em média, 5 milhões de pessoas que precisam disso. A Organização Mundial da Saúde preconiza a optometria como a primeira barreira contra a cegueira mundial. Esse é o trabalho do optometrista. Ok, conversamos aqui com Ricardo Bretas, presidente do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Soares, Janaína. Obrigado, Marcial Lima. Agora o entrevistado é o presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia, Romero Bertrand. Doutor Romero, contigo. Bom dia, Soares. Bom, eu vi a parte da entrevista do Ricardo Bretas e o grande problema que nós temos é que a optometria é uma profissão não regulamentada. Nós temos 2 decretos ainda em validade, são os decretos 20.931 e 32, que ele fala que é terminantemente proibido aos optometristas a instalação de consultórios para atender clientes. E nós temos um outro problema do exame optométrico. Todo exame, quase todos os exames oftalmológicos, é necessário o uso de medicações. Medicações são mais dilatadores de pupila, que são colocados para o médico poder fazer o seu exame completo. E a prescrição de medicamentos só pode ser feita por médicos. Ou seja, as medicações dilatadoras, elas têm efeitos, às vezes, psicotrópicos, em que precisa haver uma intervenção médica. Como fazer quando o paciente tiver um problema e o atendente não tiver uma formação médica. E o decreto também, de 34, ele fala que o estabelecimento de venda de lentes, que são as óticas, né, eles só podem fornecer as lentes mediante a apresentação de fórmula ótica de ato médico. Ou seja, eles ainda estão com uma profissão não regulamentada, esses decretos ainda estão em validade, tanto que todo ano eles tentam passar no Congresso e não conseguiram até hoje. Quando regulamentarem, aí a própria sociedade vai julgar se quer se consultar com um profissional de formação médica ou não. Agora tem pergunta também que ele fez sobre a venda casada nos consultórios. As lentes de contato. As lentes de contato. Há pouco tempo saiu um decreto federal falando sobre a lente de contato, falando que a adaptação de lente de contato era ato médico. Você imagina eu lhe prescrever uma lente de contato e você ir fazer numa ótica a colocação de um objeto que vai ter contato com o seu globo ocular, certo? E que pode provocar lesões na córnea, pode provocar doença, com um profissional não médico. Aí cabe ao paciente também a preferência dele em relação a que tipo de exame ele quer ter. Isso aí está dentro da pergunta da Maria de Fátima da Coab. Ela diz: posso trocar as minhas lentes de contato sem antes passar por um oftalmologista? A lente de contato, se ela souber, hoje em dia muitos pacientes compram lente de contato até na internet, em casas de ótica. Muitas casas de ótica no Brasil todo, como ele falou, do Brasil todo, vendem lente de contato. Se o paciente tem previamente a sua receita e ele sabe a sua dioptria, e ele, vamos dizer, perde a sua lente de contato, dioptrias de miopia, por exemplo, ele pode, em São Paulo tem vários estabelecimentos óticos que vendem lentes de contato. Ele pode comprar no estabelecimento óptico ou até propriamente na internet, caso ele tenha a receita médica. Porque isso há um parecer da vigilância sanitária e há esses decretos mostrando que precisa da receita médica, quer seja para prescrição do óculos, quer seja para prescrição da lente de contato.
Doutor Romero, o Raimundo João, do Parque Vitória, a gente falava ainda há pouco dos medicamentos, ele pergunta, medicamentos usados durante o exame, é privativo dos oftalmologistas, então? É privativo no médico, só o médico pode prescrever medicamento. Então, por exemplo, o optometrista, como ele falou, ele não pode comprar esses medicamentos e prescrever, são medicamentos comprados com receitas controladas, eles têm efeitos psicotrópicos. Muitos exames que nós fazemos na clínica, nós contamos com a presença de um médico anestesiologista, para qualquer intervenção poder socorrer o paciente. Muito obrigado, então, doutor Romero, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado também. E na semana que vem...